Pessoal, tudo bem com vocês? A graça e a paz de Cristo sobre a tua vida. Eu sou o pastor Bruno Catunda e a gente vai falar hoje sobre um tema que é bastante polêmico, mas que precisa ser mais debatido nas igrejas, que é sobre o Antigo Testamento ou Antiga Aliança, como queiram falar. Qual a importância real do Antigo Testamento sobre as nossas vidas? Será que Deus mudou? Deixou de ser o Deus da lei e passou a ser o Deus da graça nesse período? Qual é a aplicação desse Antigo Testamento realmente em nossas vidas? Para que ele serve? É sobre isso que a gente vai falar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo para aqueles que estão chegando agora. Deixa teu like, deixa teu joinha, compartilha esse vídeo e que Deus abençoe ricamente e abundantemente a tua vida em nome de Jesus. Antes de mais nada, é importante a gente falar que algumas pessoas ou são 8 ou 80 a respeito do Antigo Testamento. Alguns tentam invalidar a Antiga Aliança, o Antigo Testamento, dizer, olha, isso não serve mais para nada, não tem mais serventia, caducou, certo? Nós vivemos hoje pela graça, então pode descartar totalmente o Antigo Testamento. Já outros vão ser radicais, mas para o lado oposto, dizendo o seguinte, olha, o Antigo Testamento não apenas é importante, mas a gente deve, mesmo hoje no tempo da graça, viver como os judeus viviam e aí tentam fazer tradições ou costumes e trazer a cultura judaizante para o meio do povo de Deus, como, por exemplo, a questão até mesmo da circuncisão, como algumas igrejas hoje buscam pregar. Então, a gente não pode tratar o Antigo Testamento, o Velho Testamento, de nenhuma dessas duas formas radicais. Nem 8, nem 80. E vocês vão entender por que agora. Lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, diz que toda a Escritura, toda, sem exceção, é inspirada por Deus e ela deve ser proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Ora, se toda a Escritura ela é inspirada por Deus e serve para tudo isso, nós não podemos descartar nem Novo, nem Antigo Testamento. Eles vão ter as suas importâncias, obviamente, que vão falar linguagens diferentes, vão trazer analogias e pensamentos um pouco diferentes, mas ambas estão ligadas ao mesmo Deus. E aqui entra esse debate que é importante. Deus não mudou. O mesmo Deus do Antigo Testamento, que se relacionava com personagens como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Noé, Adão, Sansão, os profetas, é o mesmo Deus que vai se relacionar com os apóstolos, o mesmo Deus que vai se relacionar com Paulo, o mesmo Deus que vai se relacionar com a igreja primitiva e que vai se relacionar conosco nos dias atuais. Então, para cada período da história, esse Deus ele vai falar de uma forma diferente, mas um mesmo propósito. O seu plano continua sendo o mesmo. O plano para que possa aplicar a salvação ou a aproximação, a comunhão, a intimidade dele, Deus, com o seu povo. Que ora ele vai chamar de Israel, ora ele vai chamar de seu povo santo, que vai englobar o Israel de Deus, ou a igreja de Deus juntamente com o povo de Israel. Na realidade, então, tanto o Antigo como o Novo Testamento, eles vão ter uma única mensagem, a mensagem do plano redentor de Deus para as nossas vidas. Qual o conteúdo do Antigo Testamento? O Antigo Testamento é composto pelo Pentateuco, que são os livros escritos por Moisés, ou a lei mosaica, certo? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. No Antigo Testamento também está contido livros poéticos, como os Salmos, como o livro dos Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Estão contidos também os livros proféticos, certo? E os livros históricos. Livros históricos, Reis, Samuel, livros proféticos como Isaías, Jeremias, Daniel e por aí vai. Os profetas maiores e profetas menores. Mas o Antigo Testamento basicamente tem duas missões. A primeira, mostrar para o povo judeu como seguir a Deus,
como não se distanciar de Deus. E a segunda grande missão do Antigo Testamento é apontar para Jesus Cristo. Se você for analisar desde lá do Gênesis, após a queda, Jesus já havia sido prometido, do ventre da mulher sairia um que pisaria a cabeça da serpente e a serpente lhe feriria o calcanhar. Jesus. Se você for ver sobre a vida de Abraão, olha, sai da tua terra e da tua parentela para a terra que te mostrarei, farei de ti uma grande nação, e todas as nações da terra serão benditas no teu nome. Ele não está falando apenas de uma nação, está falando de todas. Todas as nações seriam benditas no nome daquele que seria o descendente de Abraão, Jesus. Sobre a vida de Davi, que havia a promessa que dele sairia o rei pleno de Israel, afinal de contas Jesus é da descendência de Davi, também está apontando para Jesus. Mais ainda, o profeta messiânico Isaías, todo o livro de Isaías é baseado na vida de Jesus. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É o mesmo Isaías que vai relatar que ele tomou sobre si todas as nossas aflições, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, o Antigo Testamento ele vai servir para essas duas coisas: mostrar o caminho para o povo de Israel, para que não se apartasse de Deus jamais, e apontar sempre para Jesus. Paulo vai se remeter ao Antigo Testamento como aquele momento em que nós vemos como por um espelho. Um espelho na época de Paulo não era feito hoje, em que nós vemos perfeitamente o reflexo. Era um embaçado, era como se tivesse uma cortina que cobria a revelação total da glória de Deus, e aí o véu do templo é rasgado de alto a baixo, depois que Jesus entrega a sua vida, morre por nós, estabelece a salvação e a graça sobre as nossas vidas, e hoje nós temos acesso direto ao Pai. Não precisamos mais dos costumes, das práticas, da cultura, mais aqueles rituais todos. Afinal de contas, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo entregou-se totalmente para as nossas vidas, em prol de nossas vidas. Então, só é possível entender o Antigo Testamento à luz de Cristo. Eu só vou conseguir entender o Antigo Testamento se eu colocar Jesus para me ajudar a interpretar onde é que ele está naquelas histórias. A história da prostituta Raabe, por exemplo, que vai receber os espias em sua casa e recebe a promessa de que ela, da descendência dela, viria aquele que seria o Salvador, e por aí vai. Tantas e tantas histórias que remetem sempre a Jesus. A Arca da Aliança, que na realidade representava a presença de Jesus, do Espírito Santo de Deus sobre a vida de Israel, tudo aponta para Jesus. Portanto, meus amados irmãos, que fique claro para cada um de nós, só existe um Deus, só existe um grande testamento derramado sobre as nossas vidas. E nós agora somos co-herdeiros com Cristo. Que nós possamos analisar as Escrituras e olhar para elas, especialmente no Antigo Testamento, Velho Testamento, ou Antiga Aliança, e dizer, olha, Deus agia naquela história, ele já se fazia presente. E ele também age na minha história nos dias atuais. Há propósitos de Deus sobre a tua vida, mas há um propósito muito maior, que é o plano de redenção e de salvação, que é o plano, o consumador de vitória final de Deus sobre o mundo, sobre a lei, sobre o pecado e sobre o diabo. Que você possa ter essa certeza no seu coração. Deus quer estabelecer uma aliança com você. Lembre-se sempre de viver o Evangelho da verdade. O Evangelho que é puro e que é simples. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.